Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E aqui realmente somos um grupo, mas a nossa sala é aberta. Quem quiser participar, é só deixar aí na descrição do vídeo que gostaria de participar ao vivo e que nós enviaremos o link. E muita gratidão a todos que nos acompanham pelo canal do CEF, através do YouTube, do Facebook. Lembrando a todos que aqui não tem nenhum palestrante e somos apenas estudantes, estudando junto. E como é bom estudar em grupo! E assim, para nós começarmos, darmos continuidade aos nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão? Tão querido Deus, amado Mestre Jesus, a nossa Maria Santíssima, aos nossos anjos guardiães, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por esta linda oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos esse livro base e pedimos humildemente, Senhor Jesus, que o Senhor e os seus mensageiros estejam conosco para um melhor entendimento do texto das questões de hoje. E que assim seja, começaremos o nosso estudo pedindo permissão a toda a equipe espiritual de Allan Kardec e à equipe dos espíritos que nos revelaram aqui tantas verdades, tantos ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos começar? Você vai ler, né, Gerson? É 147. Hoje vamos iniciar aqui o item 3, que é do materialismo, onde estamos aqui no livro segundo, e é o capítulo 2, que fala sobre a encarnação dos espíritos. Então, hoje, a gente vai ver o que os materialistas pensaram, às vezes até pensam ainda, né? Sobre a encarnação, sobre a alma, sobre os espíritos. Então vamos lá. Pergunta: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são, com frequência, levados ao materialismo? Resposta: o fisiologista narra tudo aquilo que vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode ocultar-lhes nada. Aqui, nessa pergunta, Gerson, Kardec, ele fala, né? Ele, para ser um pouquinho mais claro, que foi o que eu entendi que ele quis perguntar, o estudo leva a gente, as pessoas, a serem materialistas? Será que o estudo leva a isso? Então, aqui os espíritos explicam que o fisiologista, o anatomista, eles refere-se tudo ao que vê, é tipo aquela história, é o ver para crer, não é o crer para ver. Então, se a gente, um exemplo, né? Se a gente pegar o nosso organismo, vamos entender aqui a nossa parte respiratória, como tudo é interligado, como tudo é perfeitinho, um órgão que leva a outro, o sistema digestório. Então, se a gente pensar como tudo é tão perfeito no nosso organismo, basta a gente analisar o nosso próprio corpo, a gente vê como o funcionamento é desses sistemas, e a gente pensar assim:
quem criou tudo isso? Perfeitinho, né? Uma coisa está ligada à outra. Gente, nosso cérebro, né? Que uma coisa está ligada à outra. Se a gente pensar quem arquitetou tudo isso, porque teve um arquiteto. Quem foi esse arquiteto? Então, o que os espíritos nos ensinam aqui, que é quanto mais a pessoa estuda a ciência, mais ela deveria se reverenciar ao Deus, a um Criador, a uma inteligência suprema. Uma vez eu comentei aqui da frase de Einstein nos seus estudos, Alô, que ele diz, alô. só um minutinho, e ele diz que quando abre a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. Então, olha que lindo. E ele foi aí o ícone, né, da ciência. Einstein já dizia isso. Então, o estudo na verdade, essa outra mão. Ele deve nos levar ao Criador, aquele que cria, que está por detrás de tudo isso, dessa maravilha. Porque os cientistas, naquela época, eles queriam ver. Então, quando eles dissecavam um corpo, abriam um corpo e não via a alma, então cadê? Né? Eu não estou vendo, então não existe. Acho que aqui ele falou uma palavra-chave que é orgulho. Imagina naquela época uma pessoa que Isso. estudou tanto tempo, né, para ser um fisiologista ou anatomista, não conseguir identificar nada de material naquilo que ele estudou. Uhum. Então, acho que tem uma palavrinha-chave aqui que é o orgulho dos homens. Isso mesmo, Gerson. Bem lembrado aqui. A falta da humildade, né? Em saber que, na verdade, a gente nada sabe, né? Tem muita coisa ainda a aprender, está muito interligado essa questão com a questão posterior, né? Isso mesmo, Su. Suzeli, você pode fazer a 148. Eu vou ler ela inteira para sem interrupção, depois eu comento, tá? Porque ela é bem Combinado. né? Vamos ver. 148. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência dos estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Resposta: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostra-lhe uma tábua de salvação, e a ele se agarrarão ansiosamente. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão no funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava, e como não encontraram mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se, e nem puderam pegá-la. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria, e que, portanto, após a morte,
o pensamento se reduz ao nada. Triste consequência se assim fosse, porque então o bem e o mal não teria sentido. O homem estaria certo ao não pensar senão em si mesmo, e ao colocar, acima de tudo, a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que as opiniões individuais, porque em alguma parte foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base traria em si mesmo os germes da dissolução, e os membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Tem horror ao nada, em vão que se abstina contra a ideia da vida futura. E quando chega o momento supremo, são poucos que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença a separação absoluta e eterna de tudo que ama? Quem poderia ver sem terror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas nossas esperanças, e ao mesmo tempo dizer: qual? Depois de mim, nada, nada, nada mais que nada. Tudo se apagará da memória dos que sobreviverem a mim. Dentro em breve, nenhum traço haverá de minha passagem pela terra. O bem, mesmo que eu fiz, será esquecido pelos ingratos a quem servi. E nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes. Esse quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão a confirma. Mas uma existência futura vaga e indefinida nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isso que para muitos engreda a dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é isso? Tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma, se depois da morte ela se confunde com a imensidade, como as gotas do oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós mesmos o nada? Dizem ainda que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas. E para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados, segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É a beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que o de contar louvores ao Criador? A chama do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria Igreja as compreende nesse sentido. Mas então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar do suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Ninguém costuma dizer:
voltou de lá para nos contar do que existe. Isto, porém, é um erro. É a missão do Espiritismo. É precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos fazer certo ponto, vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através do fato. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade, sobre a qual cada um pinta à vontade, que os poetas embelezam, que as suas ficções os enfeitam, imagens alegóricas que nos seduzem. É a realidade que nos mostra a sua face, porque são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, permite-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida. E por meio desses meios, nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada, segundo os nossos méritos ou nossos delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem, pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé, e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. É assim que acontece. É porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes, a nos conduzir o caminho do bem pelas perspectivas do futuro. Então, a gente vê que nessa pergunta, o materialismo, ele não é a consequência dos estudos, porque os estudos, os cientistas, eles são muito importantes, eles estão interligados, embora não reconheçam, com a própria intuição que recebe de Deus. Assim como evoluímos, a ciência tem que se evoluir para que o mundo se evolua. Então, não se pode culpar a evolução dos estudos, e sim, mais uma vez, como a pergunta anterior colocava, a presunção do homem, que, com o medo do nada, com aquela sensação de não ter o nada, se apega a esse materialismo, se apega a esse ter mais que o ser, não vai em busca da sua essência divina. E todo homem, por mais materialista que seja, ele sabe que ele é lá no fundo, ele é um espírito, e ele sabe dessa centelha divina que ele carrega consigo. Ele sabe, o espírito dele, que ele está aqui com alguma missão, a missão de evoluir, a missão da realização das provas, das expiações, de coisas que ele já fez antes. Só que, na matéria, ele não admite isso, e por isso ele sofre. Ele sofre ao se ver nesse nada. Então, ele se coloca com a aproximação da morte, talvez da velhice, de alguma doença mais grave, aquilo entra em desespero nele, porque ele vai achar o quê? Que ele vai se desligar de tudo e apenas o corpo, que é o que ele acha que existe, os germes vão comer, né? Então, o que vai ser dele? O nada que tanto atemoriza. E algumas religiões ainda vêm fortalecer mais ainda esse medo, no momento que coloca que vai ser julgado o bem e o mal, né? E aqueles que estão no bem vão tocar flauta a vida, né? A eternidade inteira. E os que estão no mal, se for pouco mal, vai queimar um pouco no purgatório e depois vai para outro lugar, vai para o céu. E os piores serão eternamente queimados, né? No inferno. Então, graças à doutrina espírita, então eles colocam, né, que ninguém veio
para contar o que acontece depois do após-morte. Então, isso fortalece mais ainda esse nada, né? Mas veio a doutrina espírita, que, ao contrário, vem nos esclarecer. Nesse momento que estamos estudando aqui, estamos tendo esclarecimento dos espíritos, né? Do após a morte, que vem nos auxiliar e nos explicar o que é que acontece depois da morte. E mais ainda, e o mais importante, como devemos agir aqui, como devemos encarar a nossa reencarnação, vem nos ensinar, os ensinamentos de Jesus vêm fortalecer a caridade, o amor ao próximo, o preparo nosso para outras vidas que virão, né? Para que o nosso desencarne, o nosso entendimento espiritual. Então, basicamente, ele resume aqui o capítulo todo, né, da questão do materialismo. Então, graças a Deus, nós temos essa doutrina, né, que nos ensina tanto. Eu vou deixar um pouco para o pessoal falar, né, senão eu vou falar muito. Perfeito, Suzelei. Nossa, adorei aí o seu esclarecimento. Foi muito bom. E como você diz, realmente o nada ele apavora, ele dá medo. Então, essa incerteza de não saber aonde estava a alma é que criava aí o materialismo, porque eles não viam. E eu achei interessante quando os espíritos respondem lá no finalzinho, né, que ele fala a mostrar-lhes uma tábua de salvação, e a ela se agarrarão ansiosamente. Então, essa tábua de salvação, eu entendo que é o Espiritismo. O Espiritismo está comparado com essa tábua de salvação, porque ele vai esclarecer. E Kardec, no seu comentário, que é longo, mas é muito necessário esse comentário do Kardec, que aqui, na verdade, ele fez uma filosofia aqui. Ele filosofou de forma bem explicada, que ele usou aqui a razão mesmo. Então, vocês viram que ele já começa por uma aberração da inteligência. Olha a frase que ele usa. Aberração da inteligência. Então, olha só, é uma monstruosidade da inteligência o que se pensa disso. Então, ele fala dessa triste consequência, né? Porque senão, se não existir, se é o nada, então para que eu vou ser bom? Para que eu vou seguir os ensinamentos de Jesus, seguir a lei do amor? Por quê? Porque as leis divinas, quanto mais a gente vai entendendo essas leis que regem o universo, nos leva e deve nos levar mais ainda de acreditar no Deus, no soberano. A gente se fortalecer na fé, na confiança e na crença de Deus que está ali, olhando por nós, regendo, que a gente tem todos nós temos um trajeto aí a seguir, que nós já vimos, que nós viemos ao mundo para evoluir, e evoluir aprendendo a amar, aprendendo a sermos melhores. Então, quando ele fala aqui do materialismo, se a gente for reparar, gente, o materialismo é um grupo pequeno. Hoje em dia a gente não vê assim, tem aquele grupo ali de materialismo. Você vê falar, tem aquele grupo ali de determinada religião, mas você não vê falar, tem um grupo ali de materialismo. Então, gente, é um grupo pequeno. Hoje em dia, quando a gente faz uma pergunta assim, você acredita em Deus? Poucos vão te responder, não acredito. Pouquíssimo, gente. Então, hoje, a gente pode analisar a humanidade, ela está progredindo? Está progredindo. Porque todas as religiões, elas são espiritualistas, porque acreditam aí em algo maior,
acreditam aí numa existência maior, na existência da alma. Agora, o Espiritismo, ele vem abrir, ele vem descortinar. Quando fala, né, tem uma parte aqui que fala que ninguém costuma se dizer que voltou de lá para nos dar conta do que existe. Tem sim, né? O Espiritismo tem. Então, isso para nós espíritas não é uma incógnita. Se nós nos apegarmos às obras de André Luiz, as próprias obras aqui de Kardec, aliás, quem que trouxe as respostas para a gente são espíritos, né? Espíritos além túmulo, que estão já do outro lado, que já estão no mundo espiritual. E tem o livro dos médiuns, tem o livro do Céu e Inferno, ainda não li ele completo, mas eu já fui pesquisar algumas partes ali que me interessavam em determinados estudos. Gente, esse estudo do Céu e Inferno também é muito lindo, e já vou convidá-los aí para depois a gente dar sequência também e estudá-lo, porque ali tem de espíritos menos evoluídos até os de esferas superiores. Eles trazem mensagens de lá e eles nos contam de como desencarnaram e do seu processo, o que eles sentiram. Então, gente, a gente tem sim as respostas. Basta a gente estudar, pesquisar. Então, é muito lindo esse comentário de Kardec, essa filosofia que ele trouxe para a gente através da razão e da lógica dele, que era tudo aí o que ele via. Então, essa ideia de que a alma, tem uma parte aqui que ele fala que nos importa ter uma alma se depois da morte se confunde com a imensidade, como as gotas d'água no oceano. Naquela época, tinha a ideia de que a alma seria uma partícula de Deus e que depois que morre, ela se mistura ali às águas, uma gota do oceano, e ela se mistura. Então, olha só. Então, se colocavam várias coisas ali para dizer para onde a gente vai depois que morremos. E hoje o Espiritismo, ele descortina tudo isso, ele explica de para onde vamos. E o Espiritismo vem explicar, gente, ele que dá essa resposta para a gente. Por que viemos? Para que estamos aqui? Para onde vamos? E não nos esqueçamos nunca que a gente desencarna do jeitinho que a gente está aqui, né? Mente, corpo, espírito. Então, o nosso corpo físico fica, mas a gente leva tudo aquilo de conhecimento, tudo aquilo que está aqui e que está aqui em nosso coração. E olha só, gente, olha quanto comentário. Estamos chegando aqui ao final do nosso estudo de hoje. Então, agradecendo ao Carlos, a Suzilei, o Gerson, a mim, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanharam aqui nesse estudo de hoje, agradecendo a todos vocês que nos acompanham aí posteriormente pelo canal do CEF, agradecendo a toda a espiritualidade amiga que com certeza os mensageiros de luz nos inspiram no esclarecimento, no entendimento, e assim rendemos graças a Deus com muito amor, com muita gratidão, e que todos nós tenhamos um excelente dia, uma excelente semana, e assim nos encontraremos na próxima semana com fé em Deus para continuarmos aí os nossos estudos. Um grande abraço. Tchau, tchau.